se sua central de atendimento está crescendo e você está buscando por um sistema de monitoria de qualidade, ou então está pensando em trocar o seu sistema atual, você chegou no vídeo certo. Veja nesse vídeo como usar o Cif Quality para poder realizar suas monitorias de forma muito simples. Antes de mostrar o passo a passo, uma breve explicação sobre essa tela aqui de operações. O Cif tem uma estrutura de operações onde cada uma delas tem suas próprias informações, ou seja, a operação PTBR vai ter seus próprios formulários, seus próprios canais de atendimento, seus próprios atendentes, e os mesmos servem para as outras operações disponíveis. Não só isso, mas você pode gerenciar permissões de usuário. Você pode definir que um usuário tem acesso a apenas uma operação, duas operações ou até todas as operações ao mesmo tempo. Vamos iniciar com a operação PTBR. E bom, veja que nessa operação nós temos três canais de atendimentos habilitados. Nós temos de telefone, de chat e de e-mail. Poderíamos também ter um quarto canal chamado presencial, mas não está habilitado nesse momento. E antes de iniciarmos a nossa monitoria, precisamos inserir o contato que vamos avaliar. E a primeira forma de fazer isso é a forma manual. Para isso, nós vamos aqui no menu telefone. Poderia ser o atendimento de chat, de e-mail. Nesse exemplo, eu vou usar um contato telefônico. Clico em inserção manual. E aqui eu vou preencher com os dados do contato que eu vou avaliar. Esse é o momento onde você vai abrir o seu gravador, vai buscar um contato e vai preencher com os dados deste contato. Aqui eu vou colocar atendente Roberta, o ID do contato, então aqui eu vou colocar um ID qualquer, a data, vou colocar a data de ontem, qual foi o horário que o contato começou e a duração. Vou colocar aqui 10 minutos. Você também pode anexar contatos à avaliação para que o atendente, durante o feedback, possa escutar esse atendimento telefônico ou ler o arquivo de chat, se for o caso. Veja que basta eu arrastar para dentro do sistema e está realizado o upload do contato. Clico em salvar e avaliar agora. E já tenho meu contato inserido de forma manual. Outra maneira também manual, porém mais produtiva, é a inserção em lote. Então, caso você não queira fazer a inserção contato por contato, você pode vir aqui no telefone também, inserção em lote. E aqui você baixará uma planilha em Excel, onde você pode preencher essa planilha com 10, 15, 20, 100, 200 contatos e fazer o upload para o sistema de uma só vez. Assim você não precisa passar pela tela de inserção manual cada vez que você for realizar uma avaliação. Já quando você possui uma integração sistêmica entre o seu gravador ou o seu sistema de chat, de e-mail e o Cif, você terá automaticamente todos os contatos espelhados aqui dentro do Cif Quality. E o interessante de quando você tem uma integração é que você pode definir parâmetros para que o Cif sugira quais contatos devam ser avaliados. Parâmetros como contatos acima de X minutos, vamos supor que contatos abaixo de 1 minuto não é interessante para vocês, então um parâmetro seria contatos acima de 1 minuto. Outro parâmetro, por exemplo, poderia ser a quantidade de avaliações por atendente. Se sua meta são 4 monitorias por atendente, tirando tudo isso da integração de contatos, ele vai sugerir contatos apenas de atendentes que não foram avaliados pela quarta vez em aquele período. Quando você tem esse tipo de integração, o monitor basta acessar no menu telefone e aqui em pendente de avaliar. Nessa tela, o Cif já vai sugerir, baseado nesses parâmetros, o contato que o monitor precisa avaliar naquele momento. E por último, você pode também utilizar inteligência artificial para que o Cif te alerte quais contatos devem ser avaliados. Nós realizamos algumas análises dentro dos contatos que vocês anexam dentro dessa tela, como por exemplo, palavras de baixo calão, problemas não resolvidos, suspeitas de fraude e todos esses contatos que foram detectados esses tipos de casos, nós vamos alertando a equipe de monitoria para que eles possam avaliar estes contatos. O alerta chega desta forma para a equipe, mostrando um resumo da chamada, e ele pode optar por avaliar agora ou também pular este contato. E como nós inserimos um contato manualmente da Roberta e também adicionamos um áudio a este contato, veja que me mostra o ícone de reprodução do arquivo logo dentro do Cif. Para poder avaliá-lo, eu preciso clicar neste botão. E o próximo passo é escolher o formulário que você deseja utilizar. Veja que aqui nós temos dois formulários disponíveis, não há nenhum tipo de limitação para que você crie formulários. Para esse exemplo, eu vou usar o formulário de saque.
E aqui chegamos na tela de monitoria, na tela de preenchimento do formulário. Veja que eu também consigo reproduzir o arquivo durante o preenchimento do formulário. E alguns pontos interessantes que temos no nosso sistema são os botões de ajuda que aparecem aqui ao lado esquerdo. A ideia é que você use como se fosse uma base de conhecimento para a equipe de monitoria de qualidade, onde você consegue colocar explicações mais completas sobre cada um dos itens do seu formulário. Então, se eu clico aqui, você pode criar um descritivo muito mais completo do que apenas o que aparece na ficha de monitoria. Além disso, para cada um dos itens do seu formulário, você consegue inserir comentários. Então, vamos supor que a pessoa acertou todos os itens e no item 2 ele demorou para atender a ligação. Então, aqui eu vou alterar que ele pediu um momento no início do atendimento. Posso clicar em inserir comentários e aqui dar um feedback negativo para essa situação. O atendimento deve ser atendido em até 5 segundos. Veja que ao clicar fora, ele me dá um feedback visual dizendo que há um comentário inserido neste item. Ao descer para o final da ficha, vocês veem que a ficha é bastante flexível. Temos itens de múltiplas respostas, temos itens que nós chamamos de desplegável, que é o drop-down. Então aqui eu consigo clicar e alterar para a resposta que eu quiser. Todo esse formulário é customizável, você que vai fazer a customização e criação do seu formulário do zero ou então de algum template que nós disponibilizamos no nosso sistema. Além da inserção de comentários dentro de cada um dos itens, você também consegue adicionar um comentário geral sobre aquela avaliação. Então, se eu clicar neste ícone aqui, eu consigo fazer uma observação final sobre essa monitoria. Antes também de eu enviar o feedback para este atendente, eu sempre posso calcular a nota. Ao clicar nesse botão, veja que o atendente tirou 97% de nota. Um ponto importante é que aqui no lado superior direito nós temos um timer e todo esse tempo gasto pelo monitor fazendo avaliações são traqueados e nós temos relatórios de produtividade para você poder medir a média de tempo gasto nas avaliações da sua equipe de qualidade. Para podermos processar, colocamos o CAPTCHA e processamos. Veja que o processo de como monitorar usando o Cif Quality é bastante simples. Vamos falar um pouco sobre o relatório de avaliações. O objetivo desse relatório é que você tenha um controle completo das monitorias realizadas nessa operação. Aqui você consegue controlar os feedbacks assinados, os que também não foram assinados e a gestão completa das contestações. Veja que no último mês, que foi o período selecionado, tivemos 640 monitorias neste período, das quais 583 feedbacks foram assinados. O interessante é que ao passar o mouse em cima do gráfico abaixo, você tem um comparativo com o período anterior. Então, nos últimos 31 dias tivemos 640 e nos 31 dias anteriores a este foram realizadas 649 avaliações. A mesma visão você tem também para o número de feedbacks assinados. E aqui, das 640 avaliações, tivemos 57 feedbacks que não foram assinados. Veja no número aqui. Porém, o Cif ele tem o recurso de traqueamento das pessoas que pelo menos abriram o resultado da avaliação. Então, dos 57 não assinados, pelo menos 33 foram visualizados pelos atendentes. O ponto mais crítico está logo aqui ao meu lado direito, que são os 24 que nem sequer foram visualizados. Isso é um grande problema porque os atendentes que não visualizam os seus resultados não sabem onde estão errando. E aí a gente não consegue melhorar de fato a qualidade da nossa operação. Estamos apenas medindo com a monitoria, mas sem o feedback nós não melhoramos a qualidade. Um pouco mais abaixo temos as seções de contestação. Veja que ao lado esquerdo, dentro das monitorias realizadas no período selecionado, tivemos 5 contestações, das quais uma ainda está pendente de ser respondida pela equipe de monitoria. 4 foram consideradas como procedente, ou seja, os monitores aceitaram as contestações dos atendentes, e nenhuma marcada como improcedente. O Cif ele tem todo esse controle de contestação, onde você pode aceitar ou recusar a contestação do atendente, tudo muito simples.
Além disso, temos uma visão também de contestação por monitor. Então veja que o monitor PAL1 recebeu 3 contestações nesse período, das quais 2 foram procedentes e uma ainda está pendente de ser respondida. E o Abraham Lincoln recebeu 2 contestações, as 2 procedentes marcadas por ele. Já ao lado direito, nós temos os itens do formulário com o maior número de contestações. Isso serve principalmente para quando você tem um número muito grande de contestações em um item específico do formulário. Você pode utilizar isso como um insight para poder treinar a sua operação, os seus monitores melhor, ou então explicar melhor isso para o atendente, caso exista essa discrepância muito grande de um item para o outro. E finalmente nós temos a tabela com todas as monitorias realizadas neste período. Cada linha dessa tabela é uma avaliação diferente, e aqui nós temos diversas colunas, como data da avaliação, data do contato, nome do atendente, nome do formulário. E não só isso, mas se nós clicarmos neste ícone, temos como adicionar ou remover colunas desta tabela. Então veja, se eu clicar em alterar tudo e desmarcar, sumiu todas as colunas desta tabela, e aí eu consigo adicionar as divisões que eu quiser. Então conforme eu vou clicando aqui, ó, nome do agente, nome do formulário, quem foi que fez a avaliação, isso me traz e me torna a tabela completamente dinâmica. Não só isso, mas eu posso também arrastar as colunas de um lado para o outro da maneira como eu preferir. Então, se eu quiser pegar aqui e ter o nome do atendente como no início dessa tabela, eu clico aqui e arrasto para o lado esquerdo e tenho salvo como preferência do meu usuário. Outro ponto interessante é que este relatório possui alguns links de atalho. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no não assinado, ele vai me trazer as 57 avaliações que ainda não foram assinadas pela equipe. Basta descer a tela e aqui ele me traz as 57 linhas, que são as 57 avaliações ainda não assinadas. O mesmo serve para cada uma das coisas aqui, como contestações pendentes, os não visualizados. Conforme você vai clicando, a tabela é atualizada com este filtro PED. O nosso relatório de índice de qualidade trará a média de nota de toda a operação quebrada por equipes de supervisores e também por cada um dos seus atendentes. Veja que nessa visão eu tenho todos os meses do ano, desde janeiro até dezembro, e os atendentes que receberam avaliações neste período. Veja inclusive que algumas pessoas aparecem com o nome riscado, e isso é porque atendentes que não pertencem mais a essa operação ou então foram desabilitadas do sistema ainda permanecem nos relatórios dessa forma para que você não perca nenhum tipo de informação. Essa linha azul é uma equipe de supervisor e veja que em janeiro eles receberam 70 avaliações. Em média, eles tiveram 72,79 de nota. Já abaixo nós temos uma atendente chamada Adele com 3 monitorias realizadas e 55 de nota. Veja que ao lado direito, ao final da tabela, nós temos uma soma de todas as monitorias recebidas no ano e também a média de cada um dos atendentes. Conforme desço o relatório, veja que temos acesso a outras equipes de supervisores em linhas coloridas também, assim como o azul que apareceu logo no início do relatório. Então ele vai te entregar as visões completamente separadas por equipe. Um detalhe interessante é que sempre que você tiver um número de monitorias, como por exemplo, este atendente, Wes Anderson, foi avaliado 3 vezes nesse período, e se eu clico em cima do número 3, veja que o sistema me traz as 3 monitorias recebidas dele neste período, e eu inclusive consigo clicar no resultado para ver em detalhe o que aconteceu em cada uma delas. Descendo ao final do relatório, nós temos um gráfico que representa toda essa tabela em números. Essa linha ondulada é o índice de qualidade mês a mês durante todo o ano. Veja que aqui você consegue observar muito bem a tendência, se essa linha ela desce, se ela sobe com muita facilidade. Já por outro lado, essas colunas coloridas representam as equipes de supervisores. Então aqui você consegue ver com muita facilidade qual equipe está acima ou na média ou então abaixo da média. Isso é muito importante para que você foque principalmente naquelas equipes que estão muito abaixo da média para entender se o problema não é com a gestão do supervisor e também parabenizar aquelas equipes que ficam acima da média do índice de qualidade da sua operação. Vamos falar agora sobre o relatório de ofensores. Nele você consegue verificar quais são os itens do seu formulário com maior número de falhas e também quais são os atendentes que falham mais em cada um desses itens. Veja que no último mês, que foi o período selecionado, foram realizadas 420 monitorias com este formulário filtrado. Abaixo nós temos a estrutura de tabela deste relatório, que extrai a quantidade de ocorrências, ou seja, a quantidade de falhas,
dentro de cada um desses itens do formulário. Temos a soma total das falhas, que neste caso foram 369. Na coluna impacto, você tem acesso a um número que é a multiplicação da quantidade de falhas dos itens pelo peso do item. Veja que nesse caso é bem simples de entender, porque ocorreram 76 falhas e o impacto foi de 760. Então foi uma multiplicação por 10. Já nessa coluna avaliações, você tem uma representação dessa quantidade de ocorrências, ou seja, neste caso 76, comparado ao número total de avaliações, que foi 420. Então, 76 para 420 representa 18,10%. Já na coluna ao lado, nós temos uma representatividade do número 76, comparado ao número total de falhas, que foi de 369, dando uma porcentagem de 20,60%. A ideia é você ter uma visão de porcentagem, quais são os itens que mais representam, seja comparado ao número de avaliações ou comparado ao número de ocorrências. Acima nós temos um botão chamado análise de Pareto, que vai te ordenar essa tabela do maior para o menor em número de falhas. Veja que ao clicar, agora essa tabela fica ordenada do maior para o menor na coluna ocorrências, tendo como este item o que falhamos mais em nossa operação, com 92 ocorrências. E por que análise de Pareto é o nome deste botão? A análise de Pareto nos diz que temos que focar nossos esforços nos itens que representaram 80% das falhas. Veja que aqui na coluna acumulado é onde vamos extrair essa informação. Então, a coluna acumulado é a soma dessas porcentagens aqui ao lado esquerdo. Então, segundo a teoria de Pareto, até este item aqui, que representou quase 77% das falhas, deveremos treinar nossa operação e focar nossos esforços. E é exatamente isso que este gráfico nos traz. Esta linha verde, ela vai aumentando conforme vamos passando item por item, porque a coluna acumulado. Já por outro lado, a linha horizontal laranja é o índice de Pareto, que nos diz a regra de 80%, e tudo que ficou abaixo dessa linha de 80, precisamos treinar nossa equipe. Mas claro que não faz sentido para toda a operação para treinar estes itens. Você precisa saber quais são os atendentes que falham mais dentro de cada um deles. E é por isso que, se você clicar neste botão necessidade de treinamento, veja que nós temos item a item do formulário quais são os atendentes que mais cometeram falhas. Então, temos aqui, ó, o registro da informação no sistema foi feito corretamente. Estes são os atendentes que mais falham dentro deste item. Temos o George Well, com 3 monitorias recebidas nesse período, aqui dentro da coluna quantidade, e 3 ocorrências neste item, o que representou 100% de falhas neste item. A coluna qualidade é o índice de qualidade deste atendente no período selecionado. E por último, na coluna avaliações, é o quanto essas 3 falhas do George Well representou do total de falhas neste item. Então veja que aqui um atendente que falhou 6 vezes, ele teve um número maior em quantidade de avaliações, porque, claro, ele falhou o dobro do George Well. Mas ele não deixa de ter a mesma representação, já que também falhou em 100% dos casos, porque ele recebeu 6 monitorias e falhou as 6 vezes neste item. Foi o caso aqui da Whitney Houston. Baixando a tela, nós temos acesso ao segundo item do formulário, que nós falhamos mais. Foram repassadas as informações completas. E se você quiser ter uma visão consolidada, basta ir para o topo desse relatório e clicar em consolidar. Veja que aqui ele mesclou os itens que mais falhamos, que representaram os 80% segundo Pareto, e agora nós temos uma tabela dinâmica. Então eu posso filtrar por ocorrências e ter muito facilmente aqui a Whitney Houston como o atendente que mais falhou nessa operação, com 6 avaliações recebidas e 16 ocorrências. Essas 16 ocorrências representaram 53% das falhas nestes itens do formulário, em suas monitorias recebidas. Você pode, além de filtrar por ocorrências, você também pode utilizar o filtro de ordenação em cada uma das colunas que você vê neste relatório. Então aqui eu poderia também filtrar por representação, e neste caso a Whitney Houston segue sendo a primeiro lugar em número de falhas, na visão de representação. Essa é uma visão geral do nosso relatório de ofensores, junto também do relatório de necessidade de treinamento. Vamos falar agora sobre o nosso relatório de produtividade. E veja que neste período tivemos quase 550 avaliações. Ao lado direito, nós temos também uma meta mensal definida para essa operação específica. Cada operação pode ter uma meta diferente. E a clicar nesse ícone, veja que eu consigo alterar esta meta. Aqui você tem a possibilidade de definir uma meta mensal por monitor e uma meta mensal por supervisor,
caso os supervisores façam monitorias em seu cenário. Ao lado direito, nós temos os tempos médios de contatos que foram escolhidos pela equipe de monitoria e temos também o tempo médio de avaliação. O CIF ele grava todo o tempo gasto que os monitores levaram para poder realizar as avaliações e te entrega esta média dessa maneira. Além disso, nós temos também um gráfico com avaliações por avaliador. Aqui mostra que o Paul fez 265 avaliações e o Abraham Lincoln fez 282 avaliações. Ao centro do relatório, nós temos os tempos médios de contato por monitor. Então veja que o Abraham Lincoln, em média, seleciona contatos de 18 minutos e meio para avaliar. Já por outro lado, o monitor Paul seleciona contatos de, em média, 9 minutos e 31 segundos. Ao lado direito, nós temos o tempo médio gasto nas avaliações por cada monitor. Então veja que aqui nós temos o Paul que gasta em média 10 minutos e meio para fazer as suas monitorias, e depois temos o Abraham Lincoln com 2 minutos e 40. Quando nós descemos um pouco essa tela, temos acesso à tabela com as informações. Ele me entrega esta visão diária que vai do primeiro até o último dia do mês selecionado. E veja que aqui nós temos os nomes dos monitores, com a quantidade de monitorias realizadas em cada dia do mês. Se eu clicar no botão Semanas, veja que a visão da tabela é alterada para uma visão semanal. E aqui ele te entrega ainda mais informações. Então, além da quantidade de monitorias realizadas por semana, ele também te entrega a média de nota de cada monitor. Também temos a duração das avaliações e a duração dos contatos escolhidos por ele por semana. E finalmente, se clicarmos na visão mensal, veja que o sistema te entrega uma visão consolidada mensal. Então aqui nós temos a visão completa de agosto e também a visão de setembro, também entregando a quantidade de monitorias realizadas por cada um deles. E além disso, ele vai te entregar quanto falta para cada um deles atingir a meta definida por você. No caso dos dois monitores, ambos atingiram a meta de 100%. Então veja que simples que é você acompanhar a produtividade, seja dos seus monitores, supervisores ou até mesmo outras categorias de usuário, como gerentes, que fazem avaliações dentro do CIF Quality.